Olá, aluno, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de PowerPoint. Para isso, abre o arquivo que nós estávamos trabalhando na última aula. Hoje nós vamos ver sobre transição de slides e animação de elementos. Para isso, nós iremos utilizar aí as guias transições e animações. Vamos começar com a guia transições. A guia transição ela serve para ser aplicada no slide todo, ele completo. Então a gente pode colocar vários efeitos de transição. O que é um efeito de transição? É quando eu vou passar de um slide para o outro. Então, se vocês observarem aqui no grupo transição para slide, nós temos o botãozinho mais e aqui nós temos várias transições que a gente pode aplicar nesse slide. Por exemplo, eu vou colocar aqui, sei lá, dissolver. Ele já mostra aqui como é que vai ficar. Nesse caso aqui, eu só apliquei nesse slide. Então, se eu pedir para visualizar, ele vai aparecer só nesse slide. Vou clicar no slide número 2 aqui no painel do lado. E vou colocar um outro efeito. Vou colocar, sei lá, zoom. Então, se eu visualizar aqui, ele sai de um para o outro. Eu vou aqui no terceiro slide e vou colocar outro efeito. E vou fazer isso com todos os slides. Vocês vão escolhendo aí o que vocês acharem melhor. Pronto. Eu coloquei uma transição de slide para cada um ficou com um diferente. Então, como é que a gente pode ver? Eu vou colocar aqui para apresentar, tá vendo aqui embaixo na barra de status, esse botão chamado apresentação de slide. Ele vai apresentar em tela inteira. Então, viu que quando apareceu, já fez o primeiro efeito. Se eu for para o próximo slide, ele coloca o outro efeito. E conforme eu for passando, vou indo para frente, ele vai mostrando todas as minhas transições de slide. Acabou, clico o ESC e ele vai voltar aqui. Mas fica muita coisa se a gente colocar cada um de um jeito. Então eu vou escolher aqui qualquer um, vou escolher, sei lá, o xadrez. Aqui no primeiro slide. E o que eu vou fazer? Eu quero que todos os slides tenham o mesmo. Eu não vou ficar colocando um por um. Então, o que eu posso fazer é aqui no grupo intervalo, clicar aplicar a todos. Então, todos vão ter a mesma transição de slide. Então, eu vou mostrar aqui de novo na apresentação de slide. Então, conforme eu vou passando, ele sempre vai colocar a mesma transição. Claro que vocês escolhem, se lá no slide 6 você quer que seja diferente dos outros, você pode mudar só nele. Aí não precisa aplicar a todos, ok? Por exemplo, aqui no slide 4 eu posso mudar e ficar só nele. Então, a hora que eu for apresentar de novo, vou voltar aqui, vou apresentar. Os outros vai manter a mesma transição que eu coloquei para todos. Mas a hora que ele chegar lá no 4, ele vai ser diferente dos outros. Viram? Então, vocês podem colocar a transição que quiser do jeito que vocês quiserem. E aí, dependendo de qual você escolher aqui dentro da transição, você pode escolher a posição que vai aparecer essa transição, da esquerda para a direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda, de baixo para cima. Então, essas opções de efeito ela vai aparecer de acordo com as transições de slide que você selecionar aqui. Então, nesse botãozinho mais, vocês têm aí vários tipos que vocês podem ir testando para ver como é que funciona, ok? Eu posso colocar também, junto com a transição de slide, um som. Então, tem vários sons aí que vocês podem testar, por exemplo, aplausos. Então, quando eu passar de um slide para o outro, ele vai fazer o som de aplausos. Se eu colocar o som de bomba, ele vai aparecer o som de bomba. Então, vocês podem colocar aí e pedir para visualizar que ele já vai mostrar aí o barulho ou o som que você colocou. Você pode aplicar em todos, pode deixar em um slide só, fica
a critério de vocês. Vou tirar o som aqui, vou deixar sem som. E agora, depois de trabalhar com o slide, agora eu vou trabalhar com cada elemento que tem dentro do slide. Então, por exemplo, eu tenho aqui curso de informática, ele está dentro de uma caixa de texto. Meu nome aqui, professora Juliane, está dentro de outra caixa de texto. Se eu vier aqui no segundo slide, de novo, a caixa de texto, aqui eu tenho uma imagem, aqui embaixo eu tenho um Smart Art. Todos esses elementos, eles também podem ser animados, tá? Então, por exemplo, vou clicar aqui onde está escrito curso de informática. E eu vou usar agora a guia animações. As animações, elas servem para animar esses elementos que eu acabei de explicar. Então, dentro do grupo animação, nós temos aqui um botãozinho de mais. Então, nós temos elementos de entrada, nós temos um elemento para dar uma ênfase naquele elemento que eu selecionei, e eu tenho a saída de como vai sair esse elemento do slide. Então, por exemplo, se eu colocar um aqui de aparecer, quando eu clicar no meu slide, ele já vai aparecer daquela forma lá que eu escolhi. E ele vai colocar um número aqui. Então, para ficar mais fácil, para inserir, eu vou inserir nesse mesmo curso de informática aqui, um de entrada, um de saída e um de ênfase. Só que para ficar mais fácil, eu tenho aqui esse botão, ó, adicionar animação. Então, o de entrada, eu vou escolher esse elástico aqui. Lembra que eu já tinha colocado antes, então ele ficou o número 2. Eu vou colocar também um de ênfase. E vou adicionar de novo um de saída. Então, se eu colocar para visualizar aqui no início, ele vai mostrar na sequência e vai sair. E tá vendo que o outro elemento ficou lá embaixo? O professora Juliane, a gente também tem que animar. Então, eu vou colocar aqui, adicionar animação. Vou colocar um de entrada. Vou adicionar uma ênfase. Essa ênfase quase não mudou. E vou colocar aqui um de saída também. Porém, se eu colocar para executar, primeiro ele vai fazer o de cima e depois o de baixo. Dê uma olhada. Viram? Mas a gente pode arrumar isso daí. Que o ideal seria, quando o curso de informática entrar, fizesse a animação dele, o professora Juliane também. Então, para isso, nós temos aqui dentro do grupo Animação Avançada o painel de animação. E ele vai aparecer aqui. Lembra que aquele primeiro que eu coloquei, ele também é de entrada? Então, a gente não precisa dele. Então, eu vou clicar aqui na setinha do lado, ó, cliquei no número 1, que esse a gente não vai usar, e vou remover ele da linha do tempo. Então, observe, vou até aumentar um pouquinho aqui. Eu tenho aqui um de entrada, lá no título de curso de informática, tá vendo? Tá escrito curso, 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 um ênfase e uma saída. E aqui no Prof. Juliane também, eu tenho um de entrada, eu tenho um de ênfase e um de saída. O de saída é vermelhinho, de entrada geralmente é verde, e o azulzinho é o ênfase. Então, a gente vai mudar a ordem. Quando entrar o título do curso, a gente quer que entre o nome também da professora. Então, eu vou colocar aqui, clicar em cima do número 4 e olha aqui embaixo o botãozinho de reordenar. Eu vou colocar ele logo abaixo do título ali. Tá vendo? Ficou os dois verdinhos juntos. Agora, eu tenho que colocar o outro azulzinho junto da professora Juliane. Cliquei aqui em cima do número 5 e ele ficou ali junto. E automaticamente os de saída estão todos juntos aqui embaixo. Então, vão entrar os dois, vão dar ênfase nos dois e vai sair os dois ao mesmo tempo. Vamos fazer o teste? Vamos executar aqui no visualizar? Entrou, deu a ênfase nos dois e saiu os dois. Então, quando eu colocar na apresentação de slide, se eu não clicar em nada, o slide vai ficar assim. Se eu for clicando, ele vai aparecendo todas as animações
que tem em cada elemento, até a gente clicar passar o próximo slide. Então, assim, vou fechar aqui o painel de animação, vou voltar. A gente não precisa colocar tudo isso. A gente não precisa um de entrada, um de ênfase, um de saída. Mas, às vezes, em algum slide, você quer dar uma ênfase em alguma coisa. Por exemplo, vou vir aqui na nossa Smart Art. Eu quero dar uma ênfase nele. Não sei, de repente, no finalzinho, depois. Então, eu vou colocar aqui para aparecer o slide 4. Eu expliquei o que é e na hora que eu for sair, eu vou dar um clique e ele vai dar essa ênfase. E depois ele sai para o próximo slide. Ou você pode ainda, ao invés de colocar todos esses, então eu vou abrir aqui de novo, no painel de animação. Eu vou excluir do 3 para baixo. Então, o 3 aqui eu vou excluir, remover, mais uma vez. Então, a gente ficou só com os de entrada. Então, agora vai ficar assim, a entrada do curso de informática e acabou. Não tem mais nada. Então, se vocês querem usar animações, não utilize em tudo e não utilize entrada, ênfase e saída. Escolhe, o meu slide sempre vai ter entrada diferente de cada elemento que tiver na tela. Ou se não, eu quero dar uma ênfase numa imagem para ficar bacana. Eu quero que o meu gráfico apareça primeiro. Então, tudo isso daí, pessoal, dá para ser configurado, tá? Então, vocês têm que ir treinando para ir se acostumando com cada uma dessas opções, tanto nas transições de slide quanto nas animações de elementos. É um pouquinho mais complicado de trabalhar com ele, mas depois o slide fica muito bacana se você começar a dominar essa parte do PowerPoint. Então, se vocês têm alguma dúvida, entre em contato comigo, mande e-mail. Eu andei atrasando a responder alguns e-mails. Me desculpem, mas eu tô para ajudar vocês, ok? Qualquer coisa me procure e boa aula!